Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Tranquilos? Bom, vamos dar início aí mais a uma aula, né? Que vai ser a continuação do capítulo 10, que é Regência de Dom Pedro e Proclamação da Independência, né? Vamos ver nessa parte aí, pessoal, como que ficou, né, o Brasil em torno da volta de Dom João VI para Portugal, não é? Dom João VI voltou, porém muitas pessoas ficaram aqui ligadas, né, à família dele, ligadas às cortes, enfim. No caso aí, então, ficou Dom Pedro I, ou seja, Dom João VI voltou, mas seu filho ficou. E ficou justamente por quê? Justamente para tomar conta do Brasil, né? Dom Pedro não queria ir, ele foi muito assediado a voltar, né, pelas cortes portuguesas, mas é sobre a influência também das elites aqui do Brasil, de muitas pessoas que estavam aqui se situando aqui, desenvolvendo, né, as suas atividades econômicas aqui, desenvolvendo sua vida aqui, enfim, a política também, né, sustentaram a sua permanência aqui, né? Então, Dom João VI foi sozinho, né, para poder atender esse pedido das cortes portuguesas, e também as cortes portuguesas não queriam só a permanência de Dom João VI lá, ela queria fazer com que o Brasil voltasse a ser colônia, né? Ou seja, voltasse ao que era antes. No caso aí, queria o fechamento dos portos, né? Ou seja, só podia a colônia brasileira comercializar com a metrópole, que era Portugal, né? Queria que a colônia ficasse subordinada a Portugal, né? Então era essa a intenção das cortes portuguesas, né? Então Dom Pedro ficando, ele recebeu muito apoio para não ir e também recebeu apoio para se livrar, né, da metrópole, né, se livrar de Portugal. A ideia, então, a ideia de independência já estava começando a ocorrer aí já com a volta de Dom João VI. E aí, então, com esse apoio, Dom Pedro I, né, Dom Pedro, né, no caso, ele vai se sentir, né, confiante, porém as cortes portuguesas não vai desistir, né, de que ele volte, vai sempre estar aí presente, né, reafirmando que ele deve voltar. E Dom Pedro não volta. E fica naquele impasse, né? Ele volta ou não volta, né? Então ele fica meio confuso, mas só vai sentir apoio quando essas elites, né, que está aqui no Brasil, passa a dar apoio para ele. Então isso vai acontecer né, no caso aí, independência, ela vai ocorrer em 7 de setembro de 1822, e Dom Pedro ele vai, antes disso, né, ele vai fazer uma declaração, né, à nação, dizendo que ele fica no Brasil, ele não vai. A sociedade também estava preocupada, né? Muitos achavam que ele ia voltar, né? Outros não, mas e ninguém ouvia da boca dele isso, né? Então ele convocou a sociedade, né, as elites ali, as pessoas de relevância na sociedade, para poder então declarar a sua permanência. Né? No caso aí, em janeiro de 1822, ele vai então dizer ao povo que fica, né? Dizem que tem até aquela célebre frase, né? Se for para o bem de todos e alegria da nação, digo ao povo que fico, né? Então esse dia ficou conhecido como o dia do fico. Bom, gente, só que dentro desse contexto, né, de apoio que ele teve das elites, né, tinha outros grupos que queria que ele ficasse, outros não queriam que ele ficasse, né, outros queriam que ele ficasse, mas que mantivesse toda a forma como estava sendo administrado o Brasil, né? Ou seja, administrado
de uma forma a ter independência, né, de Portugal. Outros, né, queriam que ele ficasse e administrasse por meio de um país, de uma nação independente, sem se subordinar a Portugal, né, e tinha outros mais radicais que queria a não a ser comandado pela centralidade política de Dom Pedro, né, que ficava entre ali o eixo Rio-São Paulo, né? Então vamos entender melhor isso aí. Então, diante desses grupos, né, grupos antagônicos, contrários aos interesses da permanência de Dom Pedro aqui, existiu, né, os partidos chamados Partido Português, o Partido Português formado por portugueses que desejavam, né, que Dom Pedro ficasse submetido a uma monarquia, né, uma monarquia portuguesa. Então, esses membros, né, do Partido Português queria o fechamento dos portos, né, a volta do pacto colonial, né, ou seja, aquela relação de comércio somente entre colônia e Portugal e não as outras nações, né. Existiu também o Partido Brasileiro, né, no caso aí formado por grandes proprietários de terras, né, ou seja, latifundiários que queriam uma liberdade um pouco mais independente, né, da coroa portuguesa, que no caso aí a liberdade econômica, né, uma liberdade, né, uma autonomia administrativa, sem receber ordens, né, sem receber interferências de fora. Então queria uma liberdade no comércio com as outras nações, né? Queria se voltar para uma política anti, né, monarquista, né, anti-imperialista, anticolonial, né? Então eles queriam seguir o seu próprio rumo sem interferências. E tinha os liberais radicais, liderados por membros que compunham ali a elite nordestina, né, que se sentia muito desprezada tanto por Dom Pedro, tanto por Dom João VI, né? Essa elite não tinha liberdade para gerenciar o seu território, né, a sua região, que era o Nordeste, as suas ali chamadas regiões que foram formadas capitanias, né, no Nordeste. Não tendo essa autonomia, queria se livrar de Dom Pedro e seguir a sua própria administração, né, política, governamental. Então, essas pessoas queriam uma autonomia em todos os sentidos, né, e não só submeter às ordens que vinham de Dom Pedro, né? E sendo assim, gente, começa a ocorrer, né, uma disputa política, né, entre esses três partidos, digamos assim, né? Mas enfim, antes de resolver essas questões, né, de qual lado, né, Dom Pedro ia seguir, ia pender, né, a gente vai ver mais para frente, a gente tem que ver como que foi a regência de Dom Pedro, né, ou seja, como foi o governo de Dom Pedro no sentido, né, da proclamação, né, da independência, né, quando ele resolve ficar e depois decretar a independência. Ele vai agir de um modo a não respeitar as cortes, né? Isso inicialmente, as cortes portuguesas, isso inicialmente ele fez, tanto é que declarou independência. Só que as cortes portuguesas não reconheceram essa independência, né? Mas enfim, Dom Pedro ele foi seguindo, né, uma vida, né, uma política, uma administração a não receber ordens das cortes portuguesas. Então, o que, que ele fez? Ele convocou os membros da elite, das elites aqui do Brasil, e foi formular uma constituição, né? Ou seja, ele vai formular um conjunto de leis, né, que vai fazer com que o Brasil ele passasse a seguir, né, leis administrativas, leis tanto territoriais quanto políticas, quanto econômicas, né, quanto também sociais. Então é um caráter de dar ao país uma constituição, né, normas, conjunto de leis para a sociedade seguir, né? Seguir de acordo, claro, com os interesses
de Dom Pedro I, né? Então ele convoca essa assembleia, né, em 1822. Ele vai então propor às elites a não seguir nenhuma ordem, né, nem Dom Pedro seguir nenhuma ordem de Portugal, né? Tudo que vai ocorrer no território vai ser por meio dele, por meio no caso, né, por meio da Constituição. E então ele vai começar a ganhar um certo prestígio entre, né, as elites, que começa a perceber que o Brasil realmente estava se separando, né, de Portugal, né? Então ele vai seguir de uma forma a atender certos desejos, né, dessas elites, né? E aí, então, junto com isso, vem, né, a independência aí em 7 de setembro de 1822. Começa-se aí, então, o período Dom Pedro I, né? Ele vai se intitular como imperador, né, dessas terras, tendo o respaldo aí das elites. Só que o Brasil se torna independente, né? Porém, o que vai ocorrer na política, né, o que vai ocorrer na forma de administrar o território vai continuar o mesmo, né? Ou seja, o mesmo no sentido do que o Brasil não está se submetendo mais às cortes portuguesas, porém está se submetendo a Dom Pedro I. Dom Pedro I tem uma mentalidade monarca, né? Então ele vai se tornar esse monarca aqui no Brasil também, né? Então o Brasil ele vai passar a deixar de ser colônia, vai deixar de ser a metrópole, né, de Portugal, vai se tornar o Brasil, né, império. Né? No caso aí, ele vai então permanecer com a mesma política que vinha ocorrendo na época do seu pai. Né? Então, por exemplo, a questão da escravidão ela vai permanecer, não é? A forma de administrar também voltado para a economia também vai permanecer, né? Uma economia exportadora de gêneros tropicais, gêneros agrícolas, né? Pautada aí numa estrutura de grandes proprietários de terras, né? Ou seja, de grandes latifundiários, onde não vai haver distribuição de terra, né? A escravidão vai permanecer. Então, nada mais foi a independência do que um arranjo político, né? Diante dessas condições, a gente começa a perceber que as elites apoiou Dom Pedro para permanecer do jeito que estava, né? Atendendo seus interesses. Em contrapartida, essa independência ela ficou muito a desejar para o povo, né? Para o povo livre e o povo escravo, né? Porque o povo não teve nenhuma participação política, nenhuma política voltada para uma melhor condição, né, da sociedade. E então, no caso aí, o historiador Caio Prado Júnior começa a observar, né, ele expõe para a gente que foi um arranjo político, né, foi um arranjo para permanecer do jeito que estava, né, porém sem as ordens da coroa portuguesa, né. Então, quem mais sofreu com isso, com essa independência, foi o povo escravizado, que tudo permaneceu igual. A vida dele, a condição de vida dessas pessoas mais humildes, mais pobres, não mudou em nada, né? Não mudando em nada. No caso, o Brasil, ele vai seguir uma origem, né? Ou melhor, vai seguir uma política de origem monarca, né? Uma política voltada naquilo que foi quando Dom João VI estava aqui no Brasil. Bom, gente, então, Dom Pedro governando assim, ele vai ficar bem entre as elites, porém, né, grande parte da elite, porém com o povo ele vai ficar, né, muito, muito ruim, né, ou seja, a sua imagem, né, digamos assim, a forma de governar também perante o povo vai cair um pouco em descrédito, caindo em descrédito, né, chega aí no ano de 1888, essa forma, né, de administrar
vai provocar muitas reações, né? A monarquia também vai começar a cair em descrédito, né? Como uma forma de um governo, né? De um governo ultrapassado, né? Então, pensando nisso, né? Em recuperar a imagem da monarquia perante a sociedade, perante alguns membros da elite, vai surgir aí, né, uma ideia, né, de um pintor, no caso Amando também, né, da família aí, né, imperial, a pintura de um quadro, né, um quadro muito conhecido que chama Independência ou Morte de Pedro Américo. Né, essa pintura foi realizada em 1888, que vai ser feito para poder resgatar um pouco essa imagem do Império, né? Então vai expor aqui o momento da independência, né, como que ela se deu, um quadro totalmente fora de contexto, né, do que foi da história mesmo, né? Então não teve todo esse ritual que está sendo mostrado aqui, né? No caso esses cavalos, esses soldados, né, todos vestidos aqui a caráter, né? Então foi um quadro que estava exaltando o, 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 o governo, né, a regência aí de Dom Pedro, mas não correspondia com a realidade, né? Então, não correspondendo à realidade, foi feito, né, com uma ideia de glória, né? Que a independência ela foi uma glória para o povo, né? Foi uma glória para a nação. E na verdade não foi bem isso, né? Já vista que a escravidão ela permaneceu, né? Então a glória só ficou aí voltada para Dom Pedro. Né? Então a gente vê ele aqui, né, ao centro, né, no centro da imagem, né, declarando a independência, todo mundo aqui, né, sendo exaltando Dom Pedro, né? Então era mais para exaltar o império e não correspondia então à realidade, porque o império nesse período já estava em decadência, certo? Bom, e então, né, assim ocorre com todas as obras encomendadas, né? As obras encomendadas, ela tem um caráter de sempre exaltar e nunca difamar e nunca menosprezar, né, o que ocorreu, né, conforme a realidade, né? Então, Pedro Américo ele foi pago para fazer essa obra, né? E essa obra ela existe lá no museu, né? Do Ipiranga, né? Um quadro de grande expressão que existe lá. Bom, gente, então ficamos por aqui, né? Vimos essa parte correspondente à regência de Dom Pedro, né? Independência. E aí, numa próxima aula, nós continuaremos aí. Né? Depois vocês acessem o Vindimo, né? Para fazer as atividades, né? O Cléo Serron também. E aí, na próxima aula, a gente discute esse capítulo, tá bom? Então, tudo de bom, até a próxima, tchau.